Estudo de caso de um paciente de 10 anos com uma escoliose toracolombar esquerda e também com uma marcha bastante deficitária, com um padrão neurológico em adução-rotação interna, né? Então, esse paciente ele foi colocado no grupo de supervisão online de escoliose e é um paciente que me chamou muita atenção e eu não queria dar uma resposta de imediato porque eu queria estudar o caso dele, porque tem pacientes que vêm que muitas vezes eles demandam uma análise muito mais aprofundada e é por isso que eu sou tão chata em dizer que a avaliação é fundamental para que a gente consiga realmente ver todos os pontos do paciente, né? Nesse caso, a fisioterapeuta fez uma análise muito detalhada de toda a parte de anamnese, a parte física, fez um tratamento muito bem orientado, ela foi inclusive na direção certa. Esse menino ele tem tido um resultado espetacular, mas a única coisa que faltou foi 1/3 da avaliação, que foi a análise do raio-x e a análise das fotografias e compreender um pouco melhor a marcha que ele estava fazendo, né? Então, é uma situação que quando a gente recebe um paciente, ainda mais com 10 anos de idade e uma escoliose já indo para uns 20 graus, é uma preocupação, porque afinal de contas ele tem toda uma característica de uma escoliose idiopática, porque ele tem a extensão torácica, ele tem vértebras que parecem, né, já com uma ligeira tendência a um pequeno início de cuneiformização, né, e com as vértebras em rotação para o lado da convexidade, uma escoliose que tem a vértebra limite superior em T10 e a vértebra limite inferior em L5. Aparentemente, se você olha sem fazer a medição, dava uma ideia que essa escoliose vinha desde T6. Na verdade, acima dessa escoliose toracolombar, ele tem uma M-curva, né? Então, ele vem mais ou menos num eixo correto de cervical até a torácica alta e depois começa a fazer uma M-curva inferior à direita, né? Para depois fazer a escoliose à esquerda. Então, se nós pararmos para pensar, é uma escoliose com características de idiopática e que a gente tem que tomar todo cuidado para realmente fazer uma boa orientação para esse paciente, né? Então, o caso dele foi colocado no grupo no final de dezembro, início de janeiro, e a foto que foi colocada foi a comparação do início de quando ele veio, uma foto de costas muito bem tirada com o programa para o celular, o APCC2, né? E essa foto de comparação foi na 8ª sessão e ele estava evoluindo muito bem, mas a preocupação da fisioterapeuta era exatamente de toda vez que ele voltava, ele perdia um pouco do que ele tinha conseguido. Então existia uma preocupação muito grande, porque afinal de contas ele não tinha, não fazia o uso do colete, né? E a preocupação foi maior ainda, porque final do ano
todas as crianças entram de férias e vão fazer alguma coisa. Então, nesse momento, nesse exato momento, ele tirou férias e foi para Disney, né? E lá na Disney, com todas as montanhas russas, com todos os simuladores, né? Ele terminou voltando e nem perdeu tanto assim, né? Então, a análise começou a partir daí, né? Da comparação da primeira foto com a foto da 8ª sessão. E a fisioterapeuta, ela sempre foi muito cuidadosa em dar uma orientação em relação à maneira de sentar, à maneira de se comportar na escola, qual seria o melhor lado para ele ficar, para não interferir com a escoliose. Então, todos os cuidados foram tomados e ele começou a fazer uma conscientização corporal, apesar de ter um pequeno déficit cognitivo em relação a essa parte de consciência corporal, né? E controle motor. Então, a preocupação era sempre em relação a como ele se portar, até porque ele tem uma diminuição de tônus, né? O que torna mais complicado ainda para o tratamento da escoliose. Então, quando ele voltou de férias, então, né, o padrão de escoliose foi mais ou menos mantido com o que ele tinha antes. Aí ele conseguiu manter um ganho, né? E a fisioterapeuta orientou a mãe de que ela deveria fazer uma nova consulta médica, porque a consulta só estava marcada para abril de 2020. E ela percebeu uma interferência importante de membros inferiores. Então, ela fez, inclusive, uma comparação do paciente com calço e sem calço. E tirou fotos, né, com calço, mais ou menos com um calço de 1 centímetro, ele melhorava muito da escoliose. E sem o calço, o tombamento para a escoliose tóraco-lombar esquerda continuava, né? O que ela estava pensando era de conversar com a médica, né, desse paciente, para poderem chegar a uma conclusão se seria realmente indicado uma palmilha. E eu cheguei até a comentar com ela, né, que talvez uma palmilha funcional, né, para não interferir tanto e para que houvesse um acompanhamento mais de perto. E uma medição assim, bem fidedigna, né, em relação às reações da escoliose também, né? Então, essa consulta foi marcada para março. Ela começou a tirar fotos de antes e depois da sessão. Então, são fotos que vêm assim, num aumento gradativo, né, de melhora. Então, um resultado bastante positivo, sendo que a perda era grande em relação à melhora que ele mantinha, né? Então, comparando a primeira foto do primeiro dia com as últimas fotos que ele vinha tirando, a melhora era evidente, né? Mas comparando o início da sessão e depois da sessão, havia sempre um déficit aí muito grande. Então, uma perda de resultado do tratamento fisioterápico e ela com uma gana, né, de manter melhor esse resultado. E acho que todo mundo tem que ser estimulado a isso, né? Querer exigir mais do seu paciente, querer se exigir mais para descobrir mais pontos, para que realmente houvesse, né, um ganho mais definitivo, né, um ganho mais duradouro. Então, em relação ao uso do colete, eu acho que ainda é um grande ponto de interrogação.
porque ainda tem dados que eu não coloquei aqui, mas que eu vou colocar, né? Então, no momento, colocar um colete, eu acho que tem que ser primeiro verificado em relação à possibilidade mesmo do uso da palmilha funcional e, se não, do colete, mas o uso do colete ele vai depender muito, porque esse menino ele tem tido uma reação muito importante em função de membros inferiores, então talvez a palmilha resolva, e também uma interferência muito grande com membros superiores. Então foi realizado um teste de o paciente de pé com a abertura de braços, né? Então a abdução total dos braços, e com a abdução ele também piorava, então também existia uma interferência de membro superior. Mas no final da sessão havia uma correção muito boa em relação ao início da sessão, né? Então, será que esse colete é já indicado para esse momento? Talvez não, em função até do grau que ele tem, né? A questão é só ter que fazer um acompanhamento mais de perto e ele manter o tratamento fisioterápico da melhor forma possível, né? Então, estudando as fotografias, eu verifiquei um desnivelamento muito importante entre as escápulas, né? Então, o ângulo inferior das escápulas, mesmo após a sessão, ele não muda muito, né? E também não muda muito a altura dos ombros. Então, essa parte ainda tem que ser trabalhada, né? Em relação à pelve, a pelve melhora demais, mas na verdade não é bem a crista ilíaca que tem um desnivelamento muito importante. A L5 tem um desnivelamento mais importante do que a crista ilíaca. Então, essa situação ela tem uma probabilidade de vir tanto de membros inferiores como também uma interferência da parte superior. Então, nós temos que verificar esse paciente com mais calma, né? Então, foram feitos testes, e aí eu acho que a fisioterapeuta tem que fazer uma correção da escoliose como teste e verificar para onde que vai correr mais atenção. Então, esses pontos serão os mais importantes para trabalhar naquela sessão. Verificar em que posição que esse paciente vai ter que fazer essa sessão, esse tratamento daquele dia, e poder exigir o máximo possível desse paciente. Então, existia uma relação muito importante, tanto de peitoral, maior e menor, como de serrátil e superior, e nós temos que verificar também o peitoral menor. O peitoral menor, ele tem uma participação muito grande quando os ângulos inferiores eles ficam descolados da coluna. Então, da coluna, do gradil costal. Então, a gente tem que verificar, né, como é que está, e essa situação da relação do peitoral menor com a escoliose, né, verificar a relação da correção da escápula em relação à escoliose, né, e chegando até o final do movimento, o quanto que essa escoliose se desloca, né? Então, temos que fazer o teste de elevação de membros superiores com a nossa mão no nível do ápice da curvatura toracolombar. E daí deixar ele fazer a abdução total e verificar em que momento que essa escoliose começa a piorar,
né? Se você tem já experiência em trabalhar com escoliose, não precisa nem colocar a mão, você vai visualizar. Se você não tem experiência, ainda não tem muita confiança no seu olho, né, no seu olho clínico, então coloque sua mão clínica e vá fazer os testes para verificar em que situação que ele piora. E aí qual é o tratamento? Nós temos que colocar esse paciente na situação que ele consegue, então seria uma posição inicial, para depois começar a ir na direção da piora, né? Então, evoluir a postura na direção que ele agrava a escoliose, só que a gente não vai deixar. Então, manter sempre a escoliose no eixo e trabalhar todas as compensações, tudo que aparecer em relação à rigidez muscular, todas as rotações, né, que ocorrerem ali, tanto de membro superior como de membro inferior, mantendo a escoliose num nível mais reto possível, né? Além disso, em todo o tratamento de escoliose, é fundamental que nós façamos muita tração. Tração pelo sacro, tracionando a lombar, tração pela cabeça, para tracionar bem a cervical, tração pela torácica, para poder estar com a mão ali exatamente onde existe problema maior e ter essa preocupação de evoluir passo a passo na correção dessa escoliose. Não ter pressa, evolua passo a passo para que você possa conseguir verificar quais são todas as compensações que esse paciente está fazendo. O pé direito desse paciente, ele tem uma pronação muito grande, muito importante, e agravando uma ligeira hipotonia, né? Além disso, ele tem também uma rotação interna e uma adução, rotação interna dos joelhos, indo para um recurvato que fica mais importante à direita, e uma anteversão dos ilíacos. E isso me chamou a atenção, né? Então, eu fui verificar o raio-x. E no raio-x, eu encontrei uma coxa valga. Então, a coxa valga, o que seria uma coxa valga? A coxa valga, ela é uma deformidade no quadril, onde vai haver um ângulo aumentado, né, no nível ali da cabeça femoral do colo com a diáfise femoral. Então, esse ângulo vai estar mais agudo, então esse ângulo estará mais aberto. O normal vai de 120 graus a 130, 135 no máximo, e toda vez que esse ângulo for maior do que 135, esse paciente tem uma coxa valga, né? Então, essa coxa valga, ela vai ter um comprometimento porque ela tem um aumento do comprimento do colo do fêmur, que isso é característica da coxa valga. E isso provoca uma elevação da pelve desse mesmo lado e uma anteriorização do fêmur, provocando uma anteversão do ilíaco e uma rotação interna. Então, as torções, elas vêm muito em função da deformidade do fêmur. E com essa deformidade, o que vai acontecendo com o acetábulo? O acetábulo vai ficando raso. E esse acetábulo ficando raso dá muita instabilidade de quadril. Então, é isso que dá também uma percepção, né, de uma dificuldade maior de marcha quando se faz uma análise em vídeo ou mesmo em loco, né? Então, se
se verifica que do lado onde ele tem a coxa valga, ele vai fazer mais flexão de quadril e flexão de joelho. Do lado oposto ao afetado, ele vai fazer uma marcha com uma flexão plantar mais importante, né, e uma abdução. Então, ele vai ter, né, compensações, ele faz uma flexão plantar, abdução, pronação, adução, para poder conseguir se equilibrar na marcha, né? O lado afetado vai ficando cada vez mais comprometido. Então, como ele é criança, o que poderia ser feito, né? Poderia ser feita uma cirurgia ali no colo do fêmur? Poderia. Isso evitaria um problema futuro em relação às alterações degenerativas. Mas é muito cedo ainda. Então, a gente não pode falar em cirurgia como primeira solução, né? Então, eu sei que, ortopedicamente falando, a cirurgia na coxa valga, ela é muito bem-vinda, né? E é uma solução. Mas isso não impede que esse menino seja tratado também com a fisioterapia. Ele vai ter que ser tratado, porque já tem uma escoliose aí se estruturando. Então, ele não pode ser deixado de lado, né? Então, como ele vem melhorando gradativamente e como ele tem uma melhora de início e término de sessão, né? Inclusive a fisioterapeuta vai levar as fotos para a médica, para as duas poderem analisar juntas, né? E cada uma dentro da sua área poder chegar a uma conclusão. Então, eu acho que é fundamental que ele continue o tratamento fisioterápico, né? E continue a ser supervisionado, não só com a atenção e observação que o fisioterapeuta vai ter nas sessões semanais, mas também com o retorno ao médico, para que haja um acompanhamento, né, e uma análise melhor dessa situação, né? Houve uma sugestão de um dos participantes se ele teria uma heterometria, né? Ele tem várias heterometrias, então são assimetrias de regiões do corpo. Então ele tem uma assimetria pélvica, ele tem uma assimetria do fêmur, ele tem uma assimetria de membro superior, então ele tem várias heterometrias, né? Em relação ao joelho, já com uma característica muito exata, né? Então, ele tem um recurvatum de joelho. Então, se ele tem um recurvatum de joelho, ele tem lacidão ligamentar. Então, já tem aí uma causa em relação ao cromossoma X, então já tem aí uma carga hereditária, né? Pode ser até que a mãe nem tenha essas características, mas ele tem já uma situação, né, hereditária em relação à lacidão ligamentar e à hipotonia que ele apresenta, né? Ele tem uma dismetria de 4 milímetros do membro inferior esquerdo, ou seja, do outro lado. Na verdade, não é o membro inferior esquerdo que está mais baixo, é o membro inferior direito que está mais alto, em função do aumento do comprimento do colo do fêmur. Então, isso daria para se ver muito bem com uma panorâmica de membros inferiores com o paciente em posição ortostática, para poder verificar bem o posicionamento dos pés, das pernas e não só das articulações, mas também numa análise, acho que aí cabe muito bem isso, uma análise da posição do pé, da posição do joelho, da posição do quadril, mas também a direção das diáfises, tanto do fêmur quanto da tíbia, né? Os encaixes dentro das articulações, tanto à direita quanto à esquerda, ver até que ponto esse acetábulo está raso, né? Poder verificar com mais precisão essa situação. Uma outra
integrante do grupo sugeriu uma possibilidade de ter uma situação neurológica, no caso dele, porque realmente a marcha dele parece muito com uma marcha de uma paralisia cerebral leve. Então, é uma situação onde será que ele teve um índice de Apgar baixo no nascimento, que foi outra sugestão de um participante também do grupo, né? Tudo isso cabe, porque quando existe uma coxa valga bilateral, com certeza uma das probabilidades de causa dessa coxa valga é desordem neuromusculoesquelética, em função ou de uma paralisia cerebral ou de uma mucopolissacaridose, então esse paciente, ou por um problema cromossomial. Então esse paciente ele tem realmente características bem específicas aí de ter tido algum problema. Quando a coxa valga é unilateral, a causa pode ser traumática. Então, um traumatismo quando criança, e aí houve uma parada, né, da placa de crescimento, provocando essas deformidades, né? Então, há também que se verificar, né, que pesquisar, para ver qual é o caso que mais se adequa a ele. Eu diria que talvez um pouco dos dois, né? Então, tem que verificar realmente um pouco mais se essa criança teve algum problema de oxigenação nos primeiros 5 minutos após nascimento, né? Muitas vezes, em literatura, se nós formos buscar, né, pesquisas científicas em relação à coxa valga, nós vamos encontrar em literatura que o problema pode vir de pré-natal ou perinatal, né? Ou pós-natal. Então, é uma situação que tem que ser pesquisada, até para se ver qual é o melhor tratamento, qual é a melhor atitude terapêutica a se tomar, né? Em relação à parte fisioterápica, eu acho que está sendo, tudo está sendo feito. Então, é uma situação que, pelo que ela relata do tratamento que ela vem fazendo com essa criança, ela está no caminho certo, né? Então, sem ter ainda um diagnóstico fechado, ela está fazendo dentro de todos os aspectos, de todas as dificuldades que ele apresenta, né? E de todas as deformidades que ele tem ali, né? Agora, é difícil de você verificar, por exemplo, que uma das queixas que ela coloca no grupo é que a hiperlordose lombar desse paciente é muito difícil de ser tratada, né, de diminuir o ângulo da hiperlordose. E, na verdade, a hiperlordose dele não melhora por causa da posição do ilíaco. Então, aproveitando que ele só tem 10 anos e que ele ainda tem aí muito crescimento a fazer, ele está com RICER 0 praticamente, né? Então ele tem que começar a treinar melhor essa marcha, alongar mais os adutores, né? Funcionalizar bem os abdutores, para que ele consiga ter uma melhora, né, da atividade dele. Ele tem que mudar o padrão de vida, ele tem que mudar o padrão de informação, ele tem que fazer um tratamento mais contínuo, né, para que ele consiga realmente ter um resultado melhor. Então, a gente tem que ir nesse sentido, tem que ir nessa direção, para que todos os problemas que a coxa valga acarreta sejam vistas, né,
por todos nós, né? Todos nós do grupo que estamos cuidando do caso dele, estamos compartilhando, sugerindo, duvidando, dando soluções. Então, temos que estar todos juntos para a melhora desse paciente. E na parte do diagnóstico médico, a médica dele também vai dar a melhor orientação possível, com certeza. Então, para chegar a um diagnóstico fisioterápico, nós temos que fazer toda essa avaliação criteriosa que foi feita, né? Mas também temos que fazer medições nas fotografias, medições no raio-x e observar sempre a marcha, cuidar dessa dinâmica dele, né? Também foi sugerido uma avaliação biomecânica da marcha, pode ser também. Tudo vai depender agora da possibilidade que essa família tem de cobrir todos esses aspectos, né? E a gente tentar orientar da melhor forma possível.